Como é que funciona isso, a proposta? Você já falou mais ou menos ali dos horários, Uhum. mas eu acho que é outra característica da UAN, que nem todas as escolas conseguem botar em prática, que é importante a gente mergulhar, detalhar mais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ronaire Nunes, sou um dos colaboradores do jornal Correio Brasiliense e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o projeto Escolha a Escola do Seu Filho. Para quem não conhece, o projeto é um caderno especial que o Correio produz anualmente, com o objetivo de focar no ensino e na educação. No final das contas, a gente tem aí o objetivo de apresentar aos pais uma base de informações para que vocês aí em casa possam escolher da melhor forma possível os primeiros passos da carreira educacional dos pequenos. O podcast Escolha a Escola do Seu Filho fala com várias escolas. Hoje, em específico, a gente está falando com uma que tem raízes interconectadas com a Casa Thomas Jefferson. Bom, todo mundo conhece a Thomas Jefferson e essa escola é a One School. Ela tem a proposta, a missão de conectar e transformar vidas através das gerações. A gente vai entender isso bem certinho, bem detalhadamente, porque hoje eu recebo a Denise De Felice, que é a diretora da One School. Pronunciei certinho, né, Denise? Certíssimo. E a Érica Cruvinel, a gerente comercial da One School e da Casa Thomas Jefferson. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Boa Alegria tarde. receber vocês por aqui. Érica, eu já queria te abrir a palavra para explicar um pouco dessa proposta da One School e dessa ligação com a Thomas. Claro, muito prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, sobre a nossa escola. A One School, ela era um sonho da direção da Casa Thomas Jefferson, né. A Casa Thomas Jefferson é uma empresa de Brasília, é uma empresa sem fins lucrativos, tá, uma empresa privada, e a gente já Muito cuida da tradicional, educação, né, de Brasília há 61 anos, completamos 60 anos no ano passado. quase a idade da cidade. Quase a idade da cidade. Chegamos, né, junto com fomos crescendo, né, junto com Brasília, à medida que os bairros foram, avançando, foram crescendo, nós fomos abrindo novas unidades, novas filiais, e mais de 500.000 alunos já passaram pelas salas de aula da Casa Thomas Jefferson. Caramba. Então, assim, é muita gente, é muito tempo lidando com a educação de excelência, lidando com o ensino de inglês de excelência, pra nossa comunidade. Então a UAN, ela surgiu de um sonho e também de pedidos mesmo dos pais dos nossos alunos, né, eles estavam sempre lá falando com a gente: "Poxa, vocês fazem isso tão bem, mas meu filho só vem aqui para casa Thomas Jefferson 2 vezes por semana, ele fica aqui tão pouco tempo, né, ele só tem esse período curto da aula de inglês, por que que vocês não fazem isso tempo integral? Por que que não tem uma casa Thomas Jefferson para o meu filho ficar aqui o dia inteiro?" Ele ama esses espaços, né, os espaços são lindos, são diferenciados, né, a equipe é maravilhosa, por que que vocês não fazem isso em tempo integral? Então, isso foi plantando realmente uma sementinha, né, a gente acabou, indo estudar, né, esses programas realmente de tempo integral, e a One, ela surgiu aí num planejamento aí intenso da direção da Casa Thomas Jefferson aí, durante a pandemia, inclusive durante o lockdown, foi quando nós trabalhamos muito intensamente para inaugurarmos, né, a nossa primeira escola bilíngue, né, ela é uma escola, em tempo integral, né, os alunos eles entram às 8 da manhã ou 8h30, a depender do ano escolar, ficam lá até às 16 horas. E a One, ela é um acrônimo para Open to New Experiences. Então, ele é Hum. um convite, né, para que a comunidade esteja aberta a experienciar o novo, né. E como você bem disse, né, a missão da Casa Thomas Jefferson, ela é conectar e transformar vidas, né, por meio de gerações. Por que gerações?
Porque nós temos hoje alunos cujos pais estudaram com a gente, cujos avós estudaram com a gente tem os avós indo buscar os netos nas nossas escolas. Então, toda Caramba, essa experiência perpassa gerações. E nós queremos continuar perpetuando na educação e continuar transformando novas gerações, as novas gerações, né, que estão chegando, né, em Brasília, né. Hoje a UAN ela atende alunos da educação infantil, no ano que vem nós estaremos atendendo até alunos do Year 3, que é o terceiro ano do anos iniciais, uhum, mas é uma escola que ano a ano ela sobe, né, ela avança um ano escolar junto com as nossas crianças. A gente está fazendo isso com muito cuidado, né, para que a UAN cresça junto com as nossas crianças. ou Vamos seja, até o nono ano de Vamos até o escola. nono ano. imagina, era isso que eu queria perguntar, porque, por exemplo, um pai está assistindo aqui, entendendo um pouco a proposta. Sim. Ele não precisa se preocupar de: "Ah, vou colocar o meu filho e aí quando terminar a educação básica ele vai precisar sair, vai precisar ir atrás de outra". A proposta é que a Ele criança evolua. ele fique com a gente até o nono ano, né, do Perfeito. anos finais, exatamente. Então, é isso, né, a UAN ela quer, trazer experiências singulares, né, pra nossa comunidade. Quando a gente fala de experiências singulares, a gente está falando de toda a jornada do aluno, do pai, né, do pa das famílias, né, de toda a comunidade mesmo. A gente quer, que todos fiquem marcados mesmo por essa experiência, que seja, memorável. Beleza. Eu queria dar um exemplo bem real Claro. do que a Érica falou, dessa questão de conectar gerações, né. Uhum. Em 2022, quando abrimos a escola, recebi uma família que veio conversar, conhecer a escola, e para minha surpresa, o pai da criança, ah, tinha sido meu aluno quando ele tinha 14 anos. Eu venho Meu da casa Thomas Deus. Jefferson, há já há muito tempo, e quando ele era há 20 anos atrás, quando ele era um menino, ele tinha sido, e quando ele me olhou, ele que me reconheceu primeiro, ele falou: "Denise, você, eu tenho todos os seus boletins até hoje". E eu achei isso o máximo, né. E ele falou para mim, eu quando vi que estava abrindo uma escola aqui, eu não falei para minha esposa que eu não poderia deixar de matricular as minhas filhas aqui. Eu amo a Thomas, sempre adorei estar aqui. E agora eu quero que minhas filhas estudem na UAN. Então, esse conectar é muito genuíno, né? Ele acontece muito na Thomas, e a gente vê essa conexão também de muitos pais que estudaram e agora estão com os filhos conosco, né? Perfeito. Era isso que eu queria puxar como gancho para minha próxima pergunta. Vocês já pincelaram aí a questão dessa ligação de gerações, mas eu acho que é uma singularidade muito grande da Thomas e da UAN, porque pouquíssimas instituições de ensino têm a capacidade de falar para as pessoas: "Ah, gerações estão aqui conosco. A gente está há tanto tempo aqui que gerações estão aqui". Qual a importância, Érica, que você falaria para um pai que está pensando em escolher a escola dos filhos, está cogitando a UAN? Qual a importância dele pensar nisso, de que gerações estão sendo educadas nessa instituição de ensino? Olha, muito bacana a sua pergunta, e é uma pergunta até recorrente para a gente, né, porque, as crianças de hoje não são as mesmas crianças de ontem, Uhum. né, e a educação precisa se reinventar, né. A Casa Thomas Jefferson, ela é uma escola muito tradicional, de muito rigor acadêmico, mas ela só estaria, eh, viva hoje, né, no mercado de educação, se ela fosse, né, inovadora, né. Então, o interessante de você estar há tanto tempo no mercado de educação, é você estar sempre, experimentando a inovação, né, trazendo para os alunos de hoje o novo, né. E a gente não sabe o que que vai ser deles no futuro, a gente não sabe qual vai ser esse mercado de trabalho que vai precisar dessas crianças, que tipo de habilidades, né, eles precisarão ter, né. Então, eh, acho que, muito do que a gente ensina hoje, né, na One School, é justamente essa adaptabilidade, né, ao novo, à resolução de problemas, né. Isso está no nosso DNA,
né, tanto da Casa Thomas Jefferson quanto da One School. Então é muito importante realmente essa experiência, né, que nós temos, essa bagagem que a gente traz de sala de aula, né, experimentando, né, diversas metodologias aí ao longo de 60 anos para trazer hoje para a comunidade de Brasília o que há de mais, eh, tradicional e inovador, né, porque a gente tem muito cuidado com o que a gente faz, mas sempre um passo à frente, né, sempre tentando trazer para as nossas crianças, né, algo que as prepare por um futuro que é incerto, né. Perfeito. Bom, e falando em conhecimento e prática, eu queria perguntar para vocês como é que funciona, as aulas ali mais na experiência, sabe? O que como é que vai ser o dia a dia do aluno? Para o pai que está se perguntando como é que funciona essa prática. Acho. Bom, tem que é a nossa marca registrada, e que permeia tudo que a gente faz todo dia, é a abordagem baseada na investigação. A gente Hum. cultiva essa investigação o tempo todo. Então, tudo, estou me lembrando aqui só um exemplo para você entender Claro. isso. Na nossa festa junina, né, a festa junina a gente faz ela toda, baseada em coisas que as crianças fazem, né, as Uhum. crianças planejam, as crianças são envolvidas em várias etapas da festa junina. E a festa junina desse ano, por exemplo, trouxe o ateliê para dentro da festa junina. Ah, O que ateliê legal. permeia muito do que acontece na sala de aula, e praticamente o tempo todo. Porque o ateliê ele é um espaço de criação, ele é um espaço que possibilita a inovação e a investigação. Essa curiosidade, né, do descobrir, de cadê, deixa eu ver, né? Então a gente trouxe o ateliê para a festa junina e as crianças, depois das apresentações das danças, elas foram para uma atividade bem hands-on mesmo, com as mãos, e foram produzir um painel bem grande, reproduzindo esses cenários de festa junina. Elas haviam passado o mês inteiro estudando sobre a cultura brasileira, estudando como são, essas tradições, no Brasil, entendendo um pouquinho como é que é a vida do homem no campo, tendo várias percepções. E aí, a gente culminou a festa, então o fim da festa junina foi com a produção desse painel, que tinha chita, que tinha, ah, pedaços de folha, pedaços de galhos, e as crianças ficam encantadíssimas. Então o nosso dia a dia é muito permeado desse fazer, desse descobrir. A gente incentiva que isso aconteça. E a festa junina é muito interessante, eu estou trazendo esse exemplo porque ela nos dá muitas possibilidades até de, citar, como que é essa vivência no dia a dia. Eu lembro que em 2022, nosso primeiro ano, eu trouxe uma provocação para as crianças, elas estavam construindo as varas de pescar para a tradicional pescaria, né. Sim, sim. E aí eu perguntei para uma turma de pre-K, que é 4 anos. Eu falei: "Nossa, que legal essa vara de pescar que vocês fizeram, com bambu mesmo e tudo mais. Mas eu tô aqui pensativa nas crianças de 2 anos, eu tô achando que elas não vão dar conta de pescar, e eu acho que a gente vai acabar tendo que os pais ajudarem elas. Vocês acham que a gente consegue pensar numa maneira de solucionar isso? Como que a gente pode resolver esse problema?" Hum. E uma menininha de 4 anos virou e falou: "Eu sei, a gente pode usar aquele negócio que coa, sabe?" Eu Ah. falei: "Uma peneira?" Ela: "Isso, uma peneira, porque aí a criança vai lá e pesca fácil." E eu fiquei surpresa e muito feliz de ver como é muito natural da criança esse pensamento de descobrir, de criar, de inventar, né. E a nossa festa junina, obviamente, a gente faz 2 pescarias, uma para as crianças maiores com a vara de pescar e uma outra com a água mesmo, né, os peixinhos, produzido pelas crianças e a peneira, né, e é um sucesso. Então, isso vem para o nosso dia a dia, e isso é parte do nosso sucesso, e no encantamento das famílias e das crianças, porque a gente torna
qualquer questão que a gente tem na escola, a gente trabalha com as crianças para que a gente ache uma solução para aquilo. Então, esse fazer junto no dia a dia é muito bacana. Se as crianças estão estudando, por exemplo, dia e noite, é um conteúdo de ciências no currículo do primeiro ano. Uhum. Então, ao invés de ler lá no texto, olha, a noite é assim assado, o dia é desse jeito, as crianças vão fazer a investigação. Então, vão descobrir o que leva de verdade a acontecer dia e noite. Então, elas vão para fora da sala e vão medir as sombras dos colegas ao longo de vários dias e ao longo de vários horários durante o dia. E elas vão observando a movimentação dessa sombra, né? A gente tem um lugar marcado, posicionado, a gente fala na escola, olha, o Year One está em experimento lá, ninguém pisa lá, por favor. Felizmente, esse é um conteúdo que vem na época de seca, que não está Não não corre tem o risco, chuva, é. né? Então fica lá a marca. E eles vão explorando dessa maneira para que cheguem à conclusão. Para isso, a gente precisa de um profissional bem habilitado, né? Uhum. Ele precisa estar bem, precisa entender e conhecer essa metodologia. E esse é um ponto muito forte da gente, né? Ah, e já é uma cultura que a gente traz da Casa Thomas Jefferson. A Casa Thomas Jefferson tem uma tradição enorme de fazer desenvolvimento de professor. E a gente traz essa nossa experiência, porque a gente não encontra o profissional pronto no mercado. Infelizmente, as faculdades de educação, de pedagogia, não conseguem desenvolver esses profissionais, esses educadores, que estejam prontos para contextos tão inovadores. Uhum. Então, a gente precisa desenvolver eles dentro da escola. E a gente faz isso regularmente, né? Ao longo do próprio semestre e nos meios, né? Tanto em julho quanto no começo, antes de começarem as aulas. E a gente conta também com um processo de observação de aula. Então, ao ano, o professor é observado e ele tem um feedback que vai dizer para ele, por pessoas que são especializadas em fazer esse processo, ele vai então dar o feedback para o professor. Isso está legal? Vamos melhorar isso, né? E dessa maneira a gente vai garantindo que a gente está fazendo o desenvolvimento desse professor para que ele dê conta de sustentar a metodologia baseada na investigação, muito baseada na pedagogia ativa. Uhum. E a pedagogia ativa tem muito a ver com a criança estar ativa, que é uma coisa bem diferente de uma escola tradicional. Na escola tradicional, o professor, o grande conhecedor, sabedor de tudo, fala o que a criança tem que aprender e traz tudo pronto. E a criança precisa ficar quieta, estudar aquilo e precisa estar numa faixa de normalidade, que a escola determina como normalidade. E quem está acima ou aquém, precisa procurar uma ajuda fora da escola, porque o currículo não dá conta de você ter dificuldade ou de você estar além daquele currículo. Sim. E na pedagogia ativa, você tem o aluno ativo. E para o aluno estar ativo, você precisa partir dele. E para partir dele, eu tenho que partir de cada um. Então, trabalhar dessa maneira nos permite observar muito a individualidade de cada um. Aí a gente precisa respeitar e desenvolver cada aluno, cada estudante dessa maneira. Então, na pedagogia ativa, que é sustentada pela investigação, a criança aprende a aprender, né? Ela própria vai fazendo a descoberta. Isso eu sempre falo para os pais, tem 2 problemas. E quando os pais vão lá na escola conhecer a escola, eu falo: "Olha, eu vou já falar para você, se você matricular seu menino aqui mesmo, você vai ter 2 problemas, depois não pode reclamar que eu não avisei. O primeiro é que o menino não quer ir embora. E o segundo é que seu filho já faz pergunta, né, o pai sempre fala: "Ai, faz muita pergunta". Pois então, ele vai fazer muito mais pergunta, porque a gente ensina a fazer pergunta, né, porque a gente, num contexto mais tradicional, o importante é fazer a resposta. Eu sou professor, eu sei tudo, vou fazer a pergunta, vê aí se você sabe, né. Essa é a visão. Numa educação participativa, o jogo muda, né. Eu
claro, sou professor, eu tenho que ser muito knowledgeable, eu tenho que conhecer muita coisa. Sim. Mas eu tenho que entender que é o meu aluno que precisa fazer o progresso. O cérebro do professor já está desenvolvido, ele já passou por aquilo. Eu preciso dar a esse cérebro dessa criança a oportunidade dela fazer várias operações cognitivas, mentais, que vão sustentar a possibilidade dela continuar desenvolvendo a pesquisa, a investigação. A criança é naturalmente assim, a criança gosta de perguntar, a Uhum. criança gosta de mexer, a criança gosta de descobrir, a criança gosta de conhecer. E a gente percebe que muitas vezes a educação vai quebrando isso, né? E vai tolhindo. Menino senta, fica quieto, Sim. porque não está na hora de você fazer isso. Menino, não, agora eu não quero isso. E com isso você aprende a ficar, né? O professor manda pintar a flor, não pode pintar o miolo azul, porque afinal de contas não existe flor com miolo azul. Então, pinte o miolo de amarelo, que é o que existe. Nessa maneira, a gente vai acabando e tolhindo, né? E a gente vê muitos adultos que se dizem: "Ah, não sou nada criativo". Não, eu fico muito triste, né, quando eu vejo isso. "Ah, não, não, criatividade não, não consigo". Mas o que a gente vê é que quanto mais a criança fica dentro de um sistema que não valoriza ele como um indivíduo, como um ser humano, mais ele se afasta da capacidade que é natural do ser humano de ser criativo. Então, nosso desafio e o nosso projeto é manter essa criatividade que é tão natural e tão normal da criança. Manter a vontade de conhecer o mundo, de explorar, porque você vê a criança é isso, né? Não sei se você tem filho, se você Ainda não. vive junto com crianças, se você às vezes tem assim essa oportunidade, mas você observa qualquer criança, ela é dessa maneira, né. Então Sim. cabe a nós adultos ajudarmos para que ela continue sendo assim o resto da vida, Eles né, e gostam de possa investigar, Sim. é, né, e você tem que estimular essa investigação, para é, que a É. gente consiga, entregar para a sociedade cidadãos muito mais preparados para resolver os problemas da sociedade, né, que Sim. eles sejam ativos, se sintam capazes, né, de agir e resolver problemas da sociedade, que eles não esperem que alguém faça por eles, né, eles tenham autoestima, né, é, e se sintam mesmo, eh, úteis, né, cidadãos é. E aí ele ativos. naturalmente sai do celular, porque é tão, né, tem tanta coisa Interessante, para né. fazer, tem Uhum. um mundo à frente para Pra descobrir. descobrir, né. Eh, eu tenho um monte de exemplo para citar, né, e aí estou me lembrando aqui, dentro disso que a Érica está falando, né, e o que a gente falou também antes, me lembro de uma situação em que uma turma, em 2023, ano passado, uma turma de crianças de 5 anos encontrou um pássaro morto no quintal da escola. E aí foi as crianças ficaram muito tristes, Uhum. penalizadas, né. E para muitas foi o primeiro contato com a morte, né. Sim. Então, eu só soube do caso depois, a professora lidou ali com a situação. E eu Uhum. perguntei para a professora como ela tinha lidado, né, ao invés de ter a reação: "Ah, ele está morto, vamos deixar", né, teve toda uma construção em cima daquilo, que culminou com o enterro, né, do passarinho, debaixo lá do pé de mangueira que a gente tem da escola, e eles foram com todo o respeito. Então foi uma oportunidade de trabalhar esses valores, né, e Sim. essas emoções das crianças que surgiram. Isso é parte do dia a dia. A escola tem que ser viva para dar oportunidade desse dia a dia acontecer, da criança vivenciar. Isso faz parte de uma educação integral, né, mais completa. Então a gente busca trazer isso, né. Perfeito. Eu queria bater numa tecla, Denise, do que você falou, que eu acho que é muito interessante para os pais, que é o cuidado que existe na pós quase formação dos professores. Ou seja, não é sair da faculdade ou do outro trabalho, entrar na sala e ler a apostila.
existe um cuidado em ensinar esse professor quase. Uhum. É exatamente isso. A gente tem, no nosso contexto, em sala de aula, a gente tem um professor e tem um assistente. Esse assistente, ele é uma pessoa que está terminando, ali está do sexto semestre para frente no curso de pedagogia. Então, ele é uma pessoa que quer se tornar pedagogo, professor, Uhum. e o que a gente faz é ajudar essa pessoa a se desenvolver dentro da One. Então, a gente tem entrada de professor que vem do mercado e a gente tem esse professor que nasce para ser preparado ali dentro, né? E o mesmo acontece com o estagiário, que está no começo do curso de pedagogia. O estagiário, depois, ele passa para ser assistente e depois, quando está pronto para ser professor. Esse processo de desenvolvimento desse professor nos permite trabalhar várias questões e que ficam muito alinhadas com a nossa metodologia. Eh, eu ouço de muitos pais que visitam para conhecer a One a seguinte pergunta: quando eu apresento a proposta e falo das habilidades maker, daqui a pouco eu falo sobre elas, que a gente Sim. desenvolve, as habilidades das artes, esse lado humano também que o professor precisa ter para entender o desenvolvimento da criança, os pais me perguntam: "Mas isso aí você está falando só para deixar no papel ou isso acontece mesmo de verdade?", né, porque, você não tem professor assim no mercado, os pais me perguntam. Uhum. E aí eu explico sobre o nosso processo de desenvolvimento de professor, né, que é essa habilidade essa expertise de desenvolver o professor é uma coisa muito inerente, muito raiz mesmo, né. Na One a gente herdou isso, né. Como a gente vem da Casa Thomas Jefferson, a gente traz isso, como nosso modelo também, pela busca da excelência. Perfeito. E o Casa Thomas Jefferson, inclusive, oferece curso de extensão em educação bilíngue para formar, né, essa mão de obra para trabalhar nas escolas bilíngues, né, não só na nossa, como Mas em outras outras também. também. A gente faz a capacitação de professores bilíngues para o mercado. É definitivamente uma das características mais excepcionais. Eu acho que é uma das poucas escolas que aposta, eh, nesse formato de educador. Mas bom, seguindo aqui as nossas perguntinhas, eu queria voltar no que a Erika tinha falado sobre o ensino como desenvolvimento integral. Como é que funciona isso, a proposta? Você já falou mais ou menos ali dos horários, mas eu acho que é outra característica da UAN, que nem todas as escolas conseguem botar em prática, que é importante a gente mergulhar, detalhar mais. Claro, além de todas, né, as disciplinas, né, que são obrigatórias, né, no currículo nacional, a UAN investe muito, né, eh, em artes, né, com ateliê, na educação maker, né, com nossos espaços makers, né, que nós temos tanto na Casa Thomas Jefferson como na UAN. Nós trabalhamos com a musicalização, né, Denise? Eles têm uma carga horária muito muito grande, né, Uhum. de música mesmo. Muito bom, grade era a minha horária parte deles favorita na escola. Nossa, é linda. As aulas de música, assim, as crianças são amam. incríveis, né? Toda a alimentação do aluno da UAN, ela é produzida dentro da nossa escola. Então, até o momento da alimentação, eles fazem 3 refeições por dia, o lanche, o almoço e o lanche da tarde. Então, até nesse momento da refeição, ele também é um momento pedagógico, né? Onde a gente está trabalhando com a nutrição dele, né? Com que tipo de alimento é saudável para ele, que ele precisa experimentar lá novos alimentos. A gente também tem o trabalho do after school, que é depois do horário, né, que são as atividades esportivas. Uhum. Então nós temos alunos que ficam lá até às 16 horas e alunos que ficam lá até às 18 fazendo as atividades do after school, né. Então eles Muito têm interessante. uma gama de opções, né, além da educação física, da psicomotricidade que eles já têm na grade horária, né, que é obrigatório, né, no currículo, eles também têm a opção de fazer aulas de futebol, de circo, de capoeira,
de judô, de Balé, balé, de violão, desenho, arte. Ano que vem vamos ter xadrez, a pedidos, né? é, Então, realmente é uma educação integral, né? Eles passam muitas horas, né, o dia todo com a gente e a gente realmente tem que cuidar de todos esses aspectos. E acho que a Denise podia também contar um pouquinho mais para as famílias de como é que é essa divisão do inglês com o português, Denise. Sim, porque a gente fala muito da importância da escola bilíngue, né? Todo mundo já sabe que é importante, mas como que funciona na prática? então, existem como modelos teóricos, né, de se fazer o bilinguismo numa escola, existem algumas maneiras de se fazer isso. Na One School, a gente faz um período de imersão, 50% na língua adicional e 50% na língua materna. Nós somos uma escola brasileira, não somos uma escola internacional. Vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, só para explicar a diferença, que também é uma grande dúvida que os pais têm. Uma escola internacional é uma escola ligada a um governo de um país, e ele vai seguir o calendário e vai seguir o currículo desse país. E a língua também do país é a língua que é ensinada na escola. Então, se é a escola francesa, acontece o ensino na língua francesa, segue o currículo francês e segue o calendário francês, né? A escola bilíngue, ela é necessariamente uma escola brasileira. Então, como a One né? Então, seguimos o currículo brasileiro e estamos, assim, sujeitos à legislação brasileira. E existe uma legislação específica para escolas bilíngues. Existe um mínimo e um máximo de imersão que você pode oferecer sendo uma escola bilíngue, na língua adicional. Então, a legislação diz que você pode ter um mínimo de 30% da carga horária imerso na língua adicional e no máximo 50%. Então, a legislação é muito clara com relação a isso. E a legislação prima muito por garantir que as crianças tenham também o desenvolvimento na língua mãe, que é o nosso português. E a gente considera isso muito importante Sim. no desenvolvimento dos nossos alunos. Então, fazer isso, seguir a legislação, é muito importante. Outra coisa que a legislação também pede é que o professor que está na escola bilíngue, ele tenha um nível de fluência em inglês de pelo menos B2. B2 é o nível intermediário do Common European Framework of Reference, que é um quadro geral que é usado no mundo inteiro para falar da proficiência de uma pessoa. Só que, vindo da Casa Thomas Jefferson, pensar num professor com nível intermediário de inglês dá logo um tremelique na gente. Então, os professores que estão à frente da imersão em inglês, para a gente, eles precisam ter o nível mais avançado possível, né? E é ali o nível C2. É o que a gente busca com os nossos professores, né? Essa questão para a gente é muito importante. Então, voltando lá para a sua pergunta, a gente faz o modelo 50%, 50%. A legislação me deixa ir até 50% de imersão na língua adicional e vamos até 50%. Então, a turma tem um dos períodos do dia, ou a parte da manhã ou a parte da tarde, imersos numa das duas línguas. Então, por exemplo, uma turma que tem imersão em inglês de manhã, ela vai fazer o ELA, que é English Language Arts, que é a parte da língua inglesa, vai fazer ciências, também acontece em inglês, e vai fazer uma parte da matemática também em inglês. E aí, no outro horário, ela vai estar imersa no português e vai fazer não só a língua portuguesa, como história e geografia. Essa divisão é muito importante para que a gente tenha o aluno sendo desenvolvido nas duas línguas. E como a gente traz projetos muito interdisciplinares, a gente se preocupa com uma coisa muito importante, que é você saber falar a mesma coisa em inglês e em português, que é o verdadeiro bilinguismo. Sim. Então, pode ser que eu consiga falar para você o ciclo da água em inglês porque aprendi em inglês, mas eu não consigo contar para você isso em português.
essa educação ficou falha, né? Eu tenho conhecidos cujos filhos estudaram em escolas bilíngues e fizeram ciências na segunda língua, né? Na língua Uhum. adicional. E aí, quando foram fazer o PAS, eles tiveram que estudar ciências em português para poder fazer a prova do PAS, né? Isso distancia. Então, para fazer o bilinguismo, você precisa saber fazer e precisa saber integrar, fazer um processo que a gente chama de bridging, que é você unir as pontes, fazer entre, principalmente, vocabulário, para que ela seja fluente igualmente nas duas línguas. Eu estou impressionado sobre o quão complexo é, O ensino bilíngue. e principalmente pontuar, Denise, que é uma realidade muito diferente das escolas que têm a aula de inglês ali dentro do horário. Sim. É uma outra realidade. Experiência. Essa aula de inglês dentro do horário, em geral, o objetivo dessa aula é preparar para que o aluno consiga fazer depois o PAS, consiga fazer o Enem, né? E vestibular em algumas universidades que ainda tem vestibular. E essa criança não aprende as 4 habilidades numa língua adicional, que é ler, ouvir, falar e escrever. E quando você está imerso num contexto bilíngue, o seu cérebro se forma de uma maneira diferente, porque você aprende a língua adicional muito próximo de uma maneira como você aprende a língua materna, porque você está exposto a ela por muito tempo e ela também vai se tornando uma língua que começa a ser também afetiva. Esse lado da emoção é muito importante, que é mais difícil você conseguir quando você tem 1, 2 horas de aula, né, ali na grade, na escola. Ele não consegue expandir o suficiente. Mas quando eu tenho as crianças vivenciando projetos, fazendo descobertas nessa segunda língua, nessa língua adicional, a criança se envolve muito. Por isso que a gente fala em um cérebro bilíngue, né? Perfeito. Essa é uma vantagem muito legal. Eu queria agora voltar, Denise, naquela questão que você tinha prometido comentar sobre as habilidades makers. Como é que funciona? Sim. Então, a pedagogia participativa, e considerando aí o grande guarda-chuva, que é a abordagem da investigação, ela traz alguns elementos dentro dela. Uma delas é a educação maker, né? Uhum. A educação maker, se a gente puder usar a expressão de verdade, né? Ela acontece com muito mais propriedade, muito mais profundidade do que apenas fazer um projetinho. Vamos fazer aqui um projetinho, vamos desenvolver. Então, como acontece essa educação maker na One? A gente tem a felicidade de ter o Thomas Maker, da Casa Thomas Jefferson, que fica na Asa Norte, o prédio da Thomas lá. A gente tem uma galera muito já talentosa, né? E muito estudiosa do que é a educação maker e como fazer educação maker numa escola. Então, a gente tem a colaboração deles também no desenvolvimento de professor para nos ajudar. E eles vêm para os projetos semanais que acontecem com as crianças. Então, o Year One do ano passado construiu, desenvolvendo habilidades com marcenaria, criou, construiu com as mãos uma casa de madeira, que é uma casa de brincar, né? Então, está toda a estrutura. Então, eles lixaram, eles serraram, eles envernizaram, eles tiveram que pensar, dá para construir isso aqui? Não dá por quê? Vamos ver o que tem de problema aqui? Que não dá porque, olha, tem essa árvore aqui que vai, quando a gente levantar o teto. Para você fazer isso com uma criança pequena, você tem que trabalhar primeiro com um protótipo, porque ela não consegue vislumbrar o todo. Sim. E a gente vai passo a passo. Então, para criar um projeto maker, a gente precisa ir passo a passo dessa construção. Então, a criança precisa aprender a trabalhar com a parafusadeira, com a chave de fenda, com um martelo, sem martelar o dedo. Aí, todos os cuidados. Então, a gente vai trabalhando isso de uma maneira paulatina.
Então, com isso, eu consigo trazer para ela essa ideia de que é ela que participa, ela que faz, ela que é a construtora desse conhecimento. E a gente, como adulto, vai dando a ela o alicerce e ajudando para que ela consiga executar e todo o projeto que precisa, né? Sim. Então, a Educação Maker, ela tem ah, uma praticidade muito interessante quando ela vem para a sala de aula. Às vezes a gente vê cenários em que o espaço maker está numa sala e lá tem uns componentes que a criança vai lá e faz alguma coisa. A gente tem um espaço maker, além das crianças irem lá, ele também vem para a sala de aula em termos de metodologia, que vão sustentar toda essa aprendizagem. As crianças estavam explorando sobre o espaço, né? Então, vamos ver sobre a aerodinâmica de estruturas que voam. A gente aproveita para trazer tudo isso dentro desse contexto do projeto. Falando em projeto, PBL, Project Based Learning, que é uma metodologia também dentro da abordagem investigativa, que está ali junto com a Educação Maker, ela nos ajuda também a tornar essa aprendizagem muito mais real e muito mais construída pelo aluno. Ao dividirmos partes do currículo em projetos de aprendizagem, a gente instrumentaliza o aluno em várias habilidades para que ele consiga construir, consiga fazer. Perfeito. Eu acho que a importância do... Você quer ainda completar, mas... Perdão, Não, te cortei. eu ia falar só uma coisa. Claro. Dentro disso tudo, nada acontece se eu esquecer que são seres humanos. E seres humanos têm emoção. Tudo que acontece na One é muito permeado por considerar a emoção. Nós criamos na One o projeto One Kind World. Esse projeto é o projeto da gentileza. E as crianças aprendem desde pequenininhas, com 2 anos, que fazer assim não é gentil, fazer dessa maneira é gentil. E a gente começa a entender que eu me sinto muito bem quando você é gentil comigo e eu não me sinto bem quando você não é gentil comigo. E é bonitinho ver que as crianças pequenas, quando eles têm um desentendimento, e eles falam, o que você me disse não foi gentil. Oh. Então, eles mesmos cobram, né? E eles mesmos vão aprendendo que nesse processo a gentileza é muito importante. Por que a gente usa a gentileza? Porque ela nos coloca num estado de emoção que traz alegria, felicidade. Quando aquela máxima de gentileza gera gentileza, ela é como uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra e vai ficando grande. E eu me sinto feliz quando alguém é gentil comigo. Quem não fica muito feliz quando alguém oferece para você um lugar para sentar, né? Quando eu tenho aqui uma ferramenta, nós estamos aqui num projeto, por exemplo, construindo a nossa casa, tem um martelo aqui e eu quero pegar esse martelo, eu com 5 anos, 6 anos, e a outra colega vem junto para pegar o martelo, é difícil não haver essa disputa. Não, mas eu peguei primeiro, não fui eu que peguei primeiro. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos ser gentil, né? Você gostaria de usar? Pode usar. Deixa eu usar agora primeiro e depois você usa. A gente vai ensinando. Essas habilidades precisam ser ensinadas e a gente vai ensinando para que isso aconteça. Para ter uma aprendizagem realmente profunda, eu preciso trazer as emoções. E a gente fala das emoções. E é claro que a criança se desorganiza, a criança chora, a criança quer disputar a atenção, quer disputar o objeto. Nesse processo de educação dentro da gentileza, a criança vai aprendendo que está tudo bem. Se eu me desorganizei, se eu berrei, se eu gritei, como eu posso fazer diferente da próxima vez? Como eu posso fazer diferente agora, né? Então, a gente traz isso. As crianças pequenas do toddler, a mordida é inevitável. Às vezes, a gente está ali do lado. Uma criança ou outra tem mais a tendência de morder. E mesmo a gente tendo bastante gente para cuidar, para ninguém morder ninguém, Acontece. a gente faz. Uma hora acontece. Sim, sim. E o que a gente faz? Você mordeu seu amigo? Não pode, olha só. Não. A gente começa a conversar com essa criança.
vamos lá na enfermaria, vamos cuidar do amigo, olha como ficou o bracinho dele. Então você vai aqui sentar junto com o seu amigo, você vai botar o gelinho. Então a criança, desde 2 anos, ela vem ouvindo essa linguagem da gente. E o resultado é que um cérebro feliz, um cérebro tranquilo, consegue aprender muito mais. E o que a gente percebe é que as crianças estando nesse estado, o resultado é muito mais visível, né? Muito mais intenso, porque elas estão felizes. E nisso a gente traz uma coisa que hoje em dia é muito sério, que é o bullying, né? Que vem acontecendo de uma maneira, às vezes, até desenfreada, em vários É o contextos. assunto do momento. É o assunto do momento. E a gente fica muito feliz de poder dizer que nós não temos casos de bullying dentro da escola. A gente, trabalhando com a gentileza, a gente consegue criar essa cultura da gentileza. Claro que tem crianças, né, que se desregulam e a gente vai trabalhar com isso com diferentes maneiras, né? Nosso orientador educacional trabalha com a criança, a psicóloga, mas, em geral, a gente traz muito essa consciência da importância de se respeitar e respeitar as diferenças. Trazemos a educação antirracista também, que é uma questão muito presente hoje, E necessário. muito necessária. Então, quando uma criança que tem uma cor de pele mais escura, né? Como que a gente traz isso muito para a realidade, no sentido de mostrar que todos, independentemente de qualquer coisa, a gente tem a obrigação de ser gentil com eles, né? E a gente vai fazendo, construindo isso desde pequenininho. E com isso a gente diminui os conflitos. Dessa forma a gente consegue explorar muito mais o que a gente tem para aprender. As habilidades socioemocionais são parte do nosso currículo, parte da aprendizagem, e elas estão ali muito presentes no nosso dia a dia. A gente faz isso o tempo todo. Excelente. É muito interessante ver o cuidado de vocês com detalhes que muitas vezes são aplicados a adultos, né? Nas crianças. Crianças são seres emotivos e são Exatamente. seres que precisam desse tipo de cuidado. Isso. E deixar a reflexão, né? A gentileza, quando a gente trabalha com uma criança, a gente vai levar ela até o adulto. E Com certeza. o quanto a gente está precisando de um mundo mais gentil. Exatamente. Bom, Denise e Érica, o nosso tempo está correndo, a produção já está ali mostrando as plaquinhas, dá aquela angústia toda. Eu queria abrir esses últimos momentos, esses últimos minutinhos, para que vocês possam falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, abrir o convite que vocês possam fazer aos pais. Enfim, esse é um momento de vocês concluírem o nosso bate-papo. Tá bom. Bom, quem quiser conhecer de perto essa casinha linda, né, que as crianças construíram, né? A gente pode conhecer. Pode conhecer, pode vir visitar a One, ela está lá, né? A gente entra na casinha, já tirei foto na casinha, né? Todo mundo gosta de visitar essa casinha, é um projeto realmente lindo, assim. Eu não sei mexer com aquelas máquinas que as crianças mexeram, manipularam para construir, eu não sei nem onde que liga, nem o que que faz, porque eu não tive essa experiência na minha educação, né? Érica, você... Era eu ter tido. desculpa te interromper, mas só para pontuar, eu fiquei pensando exatamente isso na hora que a Denise estava falando. Cara, como isso seria bom se eu tivesse tido na minha educação. Eu não sei nem o nome das máquinas que eles usam lá para lixar, eu não sei nem o nome daquilo. Vaquita para cortar, eu não sei, né? Então, assim, eu vejo eles trabalhando com equipamentos lá super diferentes, né? Que eu não aprendi, né? E eu queria ter aprendido na minha infância, na minha adolescência, eu não tive essa oportunidade. Eu queria só interromper, Érica, um minutinho para falar que fazer essas coisas não nos deixam afastados da excelência no currículo. Então, Sim, apesar claro. disso tudo acontecer, a gente preza muito, né? E é uma herança que a gente traz da Thomas também, de trabalhar esse currículo de excelência, né? Uhum. Então, muito do que se conhece da Thomas, dessa excelência,
do trabalho que acontece na UAN é também uma herança que vem para a UAN de uma maneira muito forte, né? Sim, sim. Então, trabalhar a matemática, a gente usa, as crianças fazem exame de Cambridge para ir verificando a proficiência deles na língua inglesa, né? A matemática também, a gente investe muito a matemática que trabalha o raciocínio lógico. A gente tem um cuidado muito grande com esse currículo, né? Boa, ótimo. Certeza. Bom, durante esses meses, né, que as famílias estão aí em busca, né, de escolas para os seus filhos, todos os meses a gente tem feito um sábado de portas abertas, que a gente chama de Open Doors, né? Uhum. Então a gente convida, né, toda a comunidade a seguir, né, as nossas redes sociais para acompanhar esse calendário, né, dos portas abertas. É uma manhã muito legal que a gente convida toda a família para vir para a UAM, enquanto os adultos participam, né, de uma reunião pedagógica e também de um tour guiado para conhecer nossa infraestrutura. As crianças participam dessas oficinas com toda a equipe da One School, né? Então a gente convida realmente todas as famílias a participarem, né, dos nossos eventos de portas abertas. Mas quem não tem disponibilidade de ir lá, né, nos sábados, né, nesses eventos que fazemos, nós estamos abertos todos os dias para agendamento de visitas individuais, né? Uhum. Então a gente quer receber toda a comunidade de Brasília, né, na nossa escola. Aí eu pode ir também? Não, só pode como deve. E a gente, quem for lá, vai ser recebido por mim ou pela a Marta, que é a coordenadora, para entender a nossa proposta pedagógica mais a fundo, também para conhecer os espaços e poder ter uma ideia mais precisa de como a escola é de fato. Perfeito. Érica, eu só queria perguntar se você lembra a arrobazinha. @oneschool.br. Perfeito. Mais alguma coisa? Bom, o nosso site é oneschool.org.br. Fechou? Fechou? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Lembrando de novo que no podcast Escolha a Escola do Seu Filho, a gente bate um papo com as escolas e apresenta para os pais aí a proposta de cada instituição, apresentar quais são os pontos positivos e vocês fazem a escolha que melhor lhe agradam. Muito obrigado pelo papo, Érica. Muito obrigado, Denise. Eu adorei conhecer a One School, fiquei impressionado com a complexidade que vocês levam o ensino e a educação. E eu tenho certeza que todo mundo que pôde acompanhar também ficou com essa mesma impressão. Que bom, aguardamos todos na One School. Venha nos visitar. Claro, com certeza. Muito obrigado novamente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima Tchau. e tudo de bom. Obrigada. Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.